Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Bem-vindos a mais um Indicadores de Sucesso. Eu sou o Valdeli Cunha e junto com o Marlon Martins bateremos um papo sobre o tema de hoje, que é o sucesso de um podcast e um podcaster de sucesso. Boa noite, Marlon. Boa noite, Valdeli. Olá, galera. Sou o Marlon Martins. Vou convidá-los a nos acompanhar no nosso blog Indicadores de Sucesso, Facebook, Twitter e canal no YouTube. Acompanhe nossas dicas de sucesso. Certo, Valdeli? Certo, Marlon. E o nosso convidado de hoje é o Gustavo Faria. Ele é criador do podcast Cocatec, carioca, graduado em informática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialização em engenharia de software. E hoje está presente aqui conosco para comentar um pouco do seu sucesso. Boa noite, Gustavo. Opa! Boa noite, Marlon. Boa noite, Valdeli. Seja bem-vindo aí ao Indicador de Sucesso. Obrigado pelo convite. Obrigado a você por ter aceitado, né? Boa noite. Gostei de ser considerado um podcaster de sucesso, né? Você viu, né? É o tema do nosso podcast de hoje. Vamos começando com as perguntas. Ih, caramba! Quais as vantagens de um podcast? Podcast é definido como um programa de rádio pela internet. Só que ele é muito mais do que isso, né? Para você escutar um programa de rádio, você tem que sintonizar num determinado canal, num horário específico. Podcast tá ali na internet, você pode acessar aquele conteúdo quando for conveniente para você. Então, isso já é uma diferença brutal. E outra coisa, como você tem as estações, o número de estações definidas, você tem uma quantidade de programação e tende a ser mais ou menos a mesma coisa. Numa rádio comercial, muito dificilmente você vai encontrar informação, sei lá, sobre cinema, por exemplo. Muito difícil de você conseguir algo assim na rádio. Já no podcast você tem. Então você tem uma segmentação, um universo completamente diferente. É você quem vai atrás do conteúdo. Então, às vezes você está escutando um rádio e você está escutando um rádio por inércia. Você não gosta daquilo. Já no podcast é diferente. Você foi atrás daquilo, você usou a sua conexão, você está pagando... Você escolhe o seu interesse, né? Exato. Então, cara, isso aqui não está interessante, você passa para frente. Isso faz parte do podcast. Muitas outras coisas, por exemplo, às vezes você tem uma empresa, sei lá, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, e você precisa distribuir um treinamento. Você tem 3 cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, e você tem um determinado treinamento que você quer passar para todo mundo. Você é do setor de RH e você quer fazer com que isso chegue a todos. E como é que você distribui isso? O podcast é um excelente meio. Não está público, não está no YouTube, está reservado, está dentro do universo da empresa, mas está sendo distribuído através de um canal que é o podcast. Então o podcast ele é muito mais amplo do que simplesmente um programa de rádio na internet. Ok, serve essa... para explicar para minha mãe, eu acho que é uma boa explicação, mas vai muito mais além. A aplicação que você tem é estupenda. Sem contar que no podcast você tem pessoas que gostam daquilo. Eu estou escutando a rádio XPTO, tem o cara que gosta daquilo, que gosta daquilo outro, que tem... Cada um tem um interesse diverso. Quando você tem um podcast, todo mundo que está escutando tem o mesmo interesse afim. Então serve como um agregador, né, magnífico. Eu costumo dizer que podcast é uma mídia social. Para mim é uma mídia social. Só que ele não é uma mídia social porque ele não permite a mão dupla. Mas ele é um facilitador para agregar pessoas que podem usar redes sociais para fazer a interação completa. E, Gustavo, quando começou, por exemplo, assim, mais ou menos os primeiros indícios do uso do podcast? O podcast, ele começa ali mais ou menos em 2002, 2003. Basicamente, o que você precisa para fazer um podcast é gravar, né, um microfone, mas, enfim, de algum mecanismo de gravação. Você precisa de um servidor, né, para hospedar os arquivos e um RSS, né, que vai fazer o catálogo dos seus episódios. E nos Estados Unidos é muito comum você ter, que acabou, né, começando lá, é muito comum você ter podcasts que só tem o feed RSS, as pessoas sabem qual é o endereço que eles têm que pegar, já sabem os episódios. Aqui no Brasil,
quando a gente fala de podcast, a gente está mais acostumado a ter uma estrutura de site, ter uma estrutura de Twitter, de Facebook. Já tem todo o podcast aqui no Brasil, ele já tem uma formatação própria, que é comum também nos Estados Unidos. Mas não raro, você encontra aquele cara que usa lá o iWeb, tem um servidorzinho, faz toda a sua propagação ali, quase como se fosse uma coisa, um rádio amador, né? Às vezes as pessoas também comparam os podcasts a rádio amadores exatamente por isso. E é interessante você estar falando de uma coisa de 11 anos que muita gente desconhece ainda. Não sabe nem o que é, nem para que serve, e nem nunca ouviu falar, né? Podcast é uma coisa que está muito centrada dentro do universo Apple. Essa que é a verdade, né? Ela que bolou essa ideia, né? Ela se aproveitou da ideia, ela viu e trouxe aquilo para dentro, ela postou. Usou como oportunidade. Exatamente. Então, quando você está dentro do universo Windows, você não tem ferramentas de podcast. Peraí, o que é um podcast? Você não... Claro, se você tiver um produto Apple, você vai ter iTunes, você vai ver lá a aba podcast. Peraí, o que é isso? Você fica curioso, mas você só vai usar o iTunes se você tiver um interesse pela Apple, se você tiver um produto Apple, se você comprar suas músicas na Apple. Então, é extremamente nichado, ainda não tem uma divulgação ampla. Eu ia fazer essa pergunta agora, se o podcast estava muito ligado ainda a esse universo da Apple. Você acabou... Ainda está muito, 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 muito ligado. Você não... Por exemplo, a gente está vivendo numa era móvel, fato, né? Sei lá, acho que estava lendo uma pesquisa, acho que 90%, 80%, alguma coisa assim, das pessoas possuem smartphones, enquanto que só 57% possuem notebooks. A gente está vivendo uma era móvel. E 70% dos smartphones hoje são Android. E o Android tem um player de podcast razoável há coisa de 6 meses. Antes tinha, mas era um misto de... A tecnologia ficava misturada, você não sabia se aquilo era um player de podcast ou se era um leitor de RSS. A coisa era meio confusa. Agora que está entrando nos rumos, está virando um podcast, muito entre aspas, como ele deveria ser. Então agora que ele está saindo dentro do universo, digamos assim, do iOS. Gustavo, eu não sou da área, né, acompanho aí, sou uma pessoa que gosta da tecnologia, mas não sou um conhecedor profundo. O que seria, né, um RSS? RSS é o seguinte, você tem um site, né, e o site ele basicamente tem duas coisas. Ele tem uma cara, né? Ele tem uma skin, ele tem uma interface, ele tem aquele azulzinho, aquele verdinho, tem aquelas cores, né? Tem o design e tem o conteúdo. Você consegue fazer essa separação. O RSS é uma forma de você distribuir somente esse conteúdo. Então, ao invés de você entrar no site cocatec.com.br, você pega um cliente de RSS, você pega um leitor de RSS, cadastra o feed do Cocatec e você vai recebendo o conteúdo direto, sem aquele excesso que tem geralmente num site. Perfeito. Obrigado. Não por isso. E outra coisa também, você falou do universo Android que está entrando agora na questão do podcast. Você está tendo agora uma audiência do pessoal do Android, né? Você tem a ideia de colocar o Cocatec de um ponto de vista Android ou você vai continuar com o ponto de vista Apple? Existe aquele formato do Jornal Nacional, né? Aquele formato onde o William Bonner ele lê a notícia, ele não se envolve com a notícia, ele aconteceu isso, ele não cita o nome das empresas, até porque aquelas empresas podem ser anunciantes ou podem vir a se tornar anunciantes. Então é aquela coisa muito sem posição. Talvez seja até bom. Só que imagina o que é você estar procurando informação sobre iPhone e você vai lá e o William Bonner fala sobre iPhone. E provavelmente o William Bonner está falando de iPhone porque mandaram ele falar de iPhone. Tudo bem que o William Bonner ele tem um cargo um pouquinho melhor. Ele escolhe aquilo que ele vai falar. Sim. Ele é o editor, mas
O cara que tá falando sobre iPhone, o cara não tem paixão por aquilo. O cara tá pensando na grana do final do mês e mandaram ele falar sobre aquilo, ele escrever sobre aquilo e ele tá fazendo. Daí a importância de você ter toda essa internet, de você ter blogs, de você ter podcasts falando sobre iPhone, porque o cara que tá atrás de um blog, que tá ali atrás de um podcast, ele tá fazendo aquilo porque ele ama. Então ele não tá falando de um produto que mandaram ele falar, ele tá falando de algo que ele ama, de algo que ele gosta. É completamente diferente. Isso é uma coisa importante hoje, né? A gente vê, eu que trabalho na gestão de pessoas, acaba vendo aí, Gustavo, um monte de gente que tá dentro da empresa ou que tá em alguma área que não gosta, né? E aí o resultado disso, né? Aquilo que você acabou de comentar do jornalista, né? Ele é obrigado a falar de uma coisa, né? Que não se identifica, que não gosta. E como que é passada essa informação, né? A mesma coisa o profissional que não se identifica com aquilo que tá fazendo, né? Tá atuando. Exatamente. Isso não significa que eu não goste de Android, não é isso. Isso significa que eu optei, para minha vida, usar Apple. Eu já tinha produtos Apple, mas em 2009 eu estava fazendo uma viagem e aproveitei a viagem para comprar uma máquina. Para mim, eu sempre fui de desktop, né? De maquinão, possante. Nunca tive placa de vídeo potente, né? Não era para jogo, era realmente para, digamos assim, servidor. E lá para no início, finalzinho de 2008, início de 2009, eu comprei um netbook. Tava passando numa loja, vi lá um netbook R$600. Falei, cara, não pode ser só isso. E acabei comprando, não resisti. E passou ali uns 3 meses, eu me peguei usando o netbook, né? Caramba, eu tô aqui sofrendo nessa telinha, nessa coisa minúscula. Falei, preciso de um notebook. E aí, peraí, qual notebook que vai ser? Vamos ver qualidade, quero para isso, quero para aquilo. E os maquinões que tinham na época eram Sony Vaio ou então Apple. Aí eu acabei pegando a Apple, mas estava viajando. E na época eu fiquei doente. E aí eu fiquei uns 2, 3 dias fora de combate. E quando eu voltei, o Mac estava completamente funcionando, completamente configurado, todo direitinho. E quem tinha feito isso foi a minha esposa, que a gente pode dizer que não é um geek. Como assim? Peraí, aí tem alguma coisa, né? E a partir dali, a viagem foi relativamente longa. Então, a minha ideia aqui era, sim, colocar o Windows no MacBook, e acabei ficando. E a Apple tem um carinho muito grande, né? Você que está acostumado no Windows com software, você não sabe o que é ter carinho, né? Os desenvolvedores Apple, acho que essa é a melhor palavra que eu posso dizer, tem um carinho pelos aplicativos, pelo software, e isso faz muita diferença. É uma diferença muito grande mesmo, assim. Foi em 2009 que começou a sua paixão pela Apple? Ela começou antes, já em 2005, 2006, com os iPods. Mas até 2009 era uma coisa assim, poxa, Apple é caro, esse notebook aí é caro. A ideia que você tem, que o pessoal passa, é que não funciona nada no Mac. Nada que funciona no Windows funciona no Mac. E não é assim, né? Tem gente que tem internet no Mac. Tem. Só tem 2 programas hoje que eu que eu uso que não tem no Mac, que são os 2 programas que eu uso lá na empresa, que são específicos. Quando você tá falando de coisas específicas, realmente você vai sofrer, né? Contadores vão sofrer, processo de imposto de renda é complicado. Software financeiro, eu não encontrei ainda nenhum decente, né? Não que no Windows tenha algum decente, mas a gente tem o Money, que definiu o mercado, e você não tem nada semelhante. Quer dizer, você tem coisas semelhantes, mas que não chegam nem perto do Money. A parte do 3D está bem mais evoluída dentro do Windows do que no Mac. Não que você não tenha 3D, não, você tem, mas tem alguns nichos que o Mac ele é um pouquinho carente, mas para o usuário padrão, ele atende perfeitamente. O Mac é sempre assim, cheio de animação para fazer uma coisa,
Tudo focado no visual. O Windows já não tem essa, né? Não tem esse foco. É porque geralmente uma empresa de desenvolvimento começa com o técnico. A empresa, você vai desenvolver alguma coisa, verificam a viabilidade técnica. Pô, vamos ver se é legal fazer, se dá para fazer, quais os recursos técnicos. Já dentro da Apple é diferente. Eles não verificam a viabilidade técnica, eles já vão prototipando, eles já colocam isso na mão de um designer e aquele designer já faz aquela prototipagem, já faz aquela coisa bonita e depois o cara técnico que se vire para fazer aquilo acontecer. E, enfim, acaba tendo alguns problemas, né? Tá aí o iCloud, que é sofrível, né? Tem gente que diz que é marketing e talvez seja, mas sempre que você tem uma alteração na infraestrutura da Apple, na loja da Apple, a loja sai do ar, né? Aparece aquela coisinha amarela, olha, a gente volta em breve, mas tem um problema técnico ali, né? A arquitetura que a Apple usou hoje é uma arquitetura ultrapassada, então tem uma série de problemas, mas, de verdade seja dita, a infraestrutura que ela usa é uma infraestrutura sólida, também tem os seus pontos positivos, mas é ultrapassado. Me tinha uma dúvida, Gustavo. Por que os aplicativos de Mac são mais baratos que os aplicativos de Windows? Né? Por que a Apple consegue ter uma atualização do macOS por R$40 anuais? E o Windows, para você adquirir ele, você paga R$1.000. Mac tem aquela pegada dos desenvolvedores que eles montam os bundles, né? E você consegue pegar um conjunto de aplicativos mais baratos. E o Windows não tem essa mesma pegada. Por quê? Primeiro que a Microsoft ela é uma empresa de software. A Apple é uma empresa de hardware. A gente pode dizer que a Apple coloca o preço do sistema operacional dentro da máquina. Então ela consegue fazer essa coisa baratinha. Mas o Windows está aí também baixando o preço. E quando você tem um sistema operacional barato, hoje, como você falou, R$40, você tem o Mountain Lion, né, que é o sistema atual. Peraí, R$40 num sistema operacional, nenhum outro programa pode ser mais caro do que isso, né? De alguma forma, a Apple já definiu o preço. Olha, nada pode custar mais de R$40 reais. E sem contar que a gente tem a loja que sei lá, boa parte das coisas custa $1, né? Custa R$2. Isso. Então, você tem... quando um aplicativo sei lá, R$5, R$6, a gente acha caro. Não, peraí, caro, 10. Opa, peraí, esse aí deve ser bom. Agora, vale lembrar uma coisa: aplicativo é uma coisa, software é outra coisa. Sim. O aplicativo ele vai fazer uma função específica, um software ele já é mais complicado. Por exemplo, você pega um Photoshop, né? É um nível de complexidade bem maior. Não é um aplicativo ali, é um software. E às vezes você não consegue vender um Photoshop, sei lá, a R$40. Mas isso com certeza pressiona o mercado. E a Microsoft está indo pela mesma leva, né? Quando surgiu a loja da Apple, né, de aplicativos vendendo software a R$1, né? Teve o presidente CEO da Hands falando: esse vai falir, não tem como as empresas manterem isso. E, sei lá, nos primeiros 2 anos, o que reinou na loja da Apple eram desenvolvedores independentes que fizeram muita grana. E hoje a coisa já está um pouquinho diferente, você já tem realmente empresas, né, a parte de games, né, Gameloft, vários players grandes estão usando a loja da Apple, porque você quer um programa para Windows, o que você vai ter que fazer? Vai ter que procurar. Procurar aonde? No Google? É confiável, não é? A Apple resolveu isso, tem lá a loja dela, tudo. O que você precisa? É um editor de texto? Tem lá. É um jogo? Tem lá. Ela centralizou. Então, tudo aquilo que você tinha de propaganda, claro que você precisa de propaganda hoje até para aparecer na loja. Mas, via de regra, você não precisa de propaganda porque tá lá, é só a pessoa buscou editor de texto, o cara vai te achar. Toda aquela distribuição que você tinha que se preocupar, como é que eu vou fazer com que o meu produto chegue
até a pessoa. Acabou, a pessoa tá ali na loja, vai e baixa, não tem um esquema de licença, você não precisa enviar um disquete para a pessoa, você não precisa enviar um número serial, olha, coloca esse número serial para liberar, você não tem nenhum controle. A loja faz tudo isso para você, cobra só 30% para fazer isso. Então é um ganha-ganha. Mas só para deixar claro, né, para o pessoal não pensar que eu tenho raiva de Android e que não vou falar de Android, né, não ter um Coca-Tech desde um ponto de vista Android, é simplesmente porque eu optei pela Apple. Então, o meu dia a dia está focado em Apple. Eu me deparo com problemas do universo Apple, eu resolvo problemas dentro do universo Apple. Eu uso Linux, eu uso Windows, sempre desde a plataforma Apple. Então, o ponto de vista é sempre Apple. E a partir do momento que eu viesse a falar de Android, eu acho que seria meio falso, porque eu não tenho essa experiência, eu não tenho essa vivência. Então, posso amanhã fazer um podcast desde um ponto de vista Android? Posso, mas eu teria que interagir muito mais dentro do universo Android do que eu interajo hoje, em que é única e restritamente pelo universo profissional. Então, vai ficar um pouquinho mais para frente esse projeto. Como você se organiza, né, para fazer as gravações diárias, né? Igual você comentou aquela hora que a gente estava conversando, né? Seu dia tem 48 horas. É assim, eu sou muito metódico. Então, por exemplo, eu chego em casa, a minha chave fica num lugar, a minha carteira fica num lugar específico, meu telefone fica num lugar específico. Eu não fico procurando onde está a minha chave. Espera, onde é que está a minha chave? Diferente, por exemplo, da minha esposa. Ela, peraí, onde é que eu deixei a minha chave? Você viu por aí a minha bolsa? Não vi, não peguei. Eu sou extremamente metódico. Então, a gravação, para mim, ela tem um roteiro. E uma das coisas que consome muito tempo nos podcasts é a edição. Coisa que eu não faço. Eu me permito errar até por vivenciar isso no dia a dia. Então, quando eu chego no final do dia e abro o microfone, eu não estou falando sobre 5 minutos ali. Eu estou falando sobre toda uma experiência que eu passei naquele dia, mais toda uma experiência de vida em cima daquilo. Então, fica bem mais fácil. Os erros tendem a ser bem menores, mas claro que acontecem e acabam passando. Coisas que se tivesse um processo de edição não aconteceriam, mas como é um podcast diário, eu deixo passar, porque amanhã eu posso voltar e... Galera, ontem lembra que eu falei aquilo? Pô, falei besteira, errado, é assim, assado. Eu me permito isso, eu me permito errar, né? O que eu tenho é uma relação, é um contato. Então, erros acontecem, mas eu não vejo isso como uma coisa negativa. Muito pelo contrário, passa até essa humanidade, passa a chance do pessoal interagir, passa a correção amanhã. Então, basicamente, o que eu faço? Eu abro o microfone, já durante o dia, seleciono as coisas que eu quero comentar e abro o microfone e saio falando. Então, se o programa tem, sei lá, meia hora, eu levei 40, 45 minutos para gravar aquele programa, né? Faço aquelas pausas para molhar a garganta e, enfim, já tenho todo um fluxo pronto, coloco o áudio nas maquininhas, ele fica ali sendo processado, eu vou fazer outras coisas, volto, empacoto, faço upload, vou fazer outras coisas, volto, publico, tem todo um passo a passo. Você tem um horário do dia? Você gosta de gravar mais de noite, de dia? Ou você, assim, não... Quando eu tenho horário disponível, eu gravo? Como que funciona? Isso de ter um horário disponível eu gravar é bom, né? O problema é que nem sempre tem um microfone por perto. Então, eu acabo aproveitando, sim, os horários que eu tenho livre. Por exemplo, eu preparei um material e que eu vou falar durante a semana. Eu já posso gravar esse pedaço no sábado, no domingo, quando eu tenho tempo. E aí eu já ganho um tempo durante a semana. Mas, via de regra, eu gravo depois que a casa acalma, né? Eu faço as gravações geralmente de noite. E o episódio do dia geralmente sai na noite.
né, do dia anterior. É quando eu tô preparando, às vezes escorrega e sai pela manhã, cedinho. Certo. Como surgiu o Cocatec e quando você teve os primeiros contatos com o podcast? A minha relação com podcasts acontece mais ou menos com o iPhone 3GS. E ali eu tô falando mais ou menos de outubro de 2009, mais ou menos. Ali que eu já conhecia podcast, mas ainda não tinha entrado de verdade dentro desse universo. Minha relação se estreitou ali naquele momento. E foram 2 anos namorando. Foram 2 anos, me interessei a tecnologia. E foram 2 anos namorando podcast, até que em abril de 2011, os podcasters de tecnologia, eles fizeram um motim. Eles falaram, olha, vamos parar de gravar. E todos eles pararam de gravar. E o que a gente faz quando aquilo que você gosta, aquilo que acaba, né? Você vai pro Twitter reclamar, vai fazer passeata virtual. Eu falei, por que eu posso fazer, né? E, bom, vou fazer um. E aí começa o Cocatec. E a proposta era uma coisa rápida, uma coisa ligeira, claro, sobre tecnologia. E eu olhei pro lado e tinha uma Coca-Cola. E aí eu... Opa, peraí. Caraca, genial, Cocatec. Não tem mistério. E foi muito legal porque o Cocatec, ele nasce já pronto. O Cocatec de 2 anos atrás, ele é essencialmente o mesmo de hoje. Claro, hoje tem muito mais experiência, tem muito mais equipamento, né? Hoje tá uma brincadeira cara. Mas no começo foi uma brincadeira e hoje ainda é uma brincadeira. Hoje ainda não é um projeto sustentável. Hoje o Cocatec é uma mistura de empresa, porque recebe grana de anúncios, de patrocínios, mas tem um lado também que é meio caridade, porque aceita doações, e também tem um quê de projeto pessoal, porque as contas não fecham e eu tenho que abrir a carteira, né? E qual que é o objetivo do Cocatec, para quem não conhece ainda? O objetivo do Cocatec, eu ficaria muito feliz se o Cocatec servisse de agregador, de foco concentrador para que as coisas aconteçam. O objetivo do Cocatec é reunir pessoas. Eu não sei tudo, longe disso. Reunir pessoas para discutir que tipos de assuntos permeiam. É claro que a gente já falou um pouquinho lá em cima, mas só para ficar mais claro para quem, por exemplo, a gente acredita que um monte de gente que nos acompanha que não conhece, né, o Cocatec, muitas vezes nem o podcast. Então fala pra gente assim, qual que é esse objetivo, né, do Cocatec. O objetivo é ser um polo concentrador no que se refere ao universo Apple, falar de plataforma Apple. Okay. Eu tento fazer uma coisa extremamente simples, mas com algumas pérolas, para que o cara que é mais técnico, o cara que é mais especialista, ele... Opa, peraí, aí o cara falou uma coisa aí que eu não sei, hein? Gostei. E, ao mesmo tempo, eu passo isso bem baixo nível pro cara que está chegando agora dentro da plataforma Apple, seja com iPod, com iPhone, com iPad, com Mac, o que for. Ele, opa, peraí, eu gostei disso aí, gostei dessa dica, isso aí eu não conhecia. Então, eu tento atingir toda essa gama de pessoas. Só que o meu tempo, ele é limitado. Às vezes eu vou ter um linguajar mais técnico. Então, a partir do momento que o Cocatec serve como concentrador, e aí você tem o Twitter, o @Cocatec, você tem um fórum.cocatec.com.br, você tem um grupo no Facebook, né, facebook.com/grupos/Cocatec, você tem pessoas com o mesmo interesse, plataforma Apple, em diversos níveis. Então, se você tem um cara que é mais especialista, vai aparecer um cara mais especialista para falar com ele. Se você é mais novato, vai ter uma pessoa mais novata também para falar com você. É como se fosse uma escada, né? Às vezes você tem aquele cara que sabe muito, que está lá no último degrau da escada,
E ele tá realmente no último degrau da escada. O vocabulário que ele tem, às vezes, é um vocabulário muito distante para você. Ele vai conseguir falar com as pessoas que estão a 1, 2 degraus dele. E assim vai, né? E aí você tem uma escadinha onde você consegue falar de todo o universo Apple para as pessoas nos mais diferentes graus de relação com a Apple. Muito bem. Nesses 2 anos de Coca-Tech, quais foram suas maiores dificuldades e as suas maiores realizações? Para mim, as maiores realizações são exatamente conseguir fazer do Coca-Tech uma família. Quando você está falando de internet, é muito fácil você ter um grupo de amigos. Muito fácil, entre aspas, né? Você ter um grupo de amigos, interagir no mundo real. Quando você está falando de internet, e na internet todo mundo pode falar qualquer coisa, né? A gente tá perdendo... Não é perdendo a noção, perdendo o freio. Acho que a gente, na internet, fala algumas coisas que a gente não falaria cara a cara. Isso é verdade. E a relação na internet fica muito esquisita. Você tem os trolls na internet, você tem aquelas pessoas que estão ali só para atazanar, estão só para provocar. Então, você montar um grupo, né, é muito difícil, porque você tem aqueles haters, né? Você acaba surgindo os fanboys, e a partir do momento que você tem os fanboys, tem que ter harmonia por oposição, né? Tem que ter também os haters, aquelas pessoas que odeiam. E isso não é bacana, né? Eu costumo dizer que fanboy não conhece Apple, né? Acha que conhece, assim como o hater também não conhece. E exatamente por eu ser estar ali na área, eu conseguiria falar muito mal da Apple, conseguiria destruir a Apple. E não é aquela coisa de, poxa, o iOS tá cansado, né? O iOS tá velho. Cara, a gente tem aí o Windows 8, que é novo, que tem uma interface revolucionária e ninguém usa, né? A gente quer coisa nova, mas quando vem coisa nova a gente não quer usar. Então, eu consigo falar com profundidade tanto a do iOS, falar tecnicamente em profundidade também do Android. Então, isso já deixa o hater um pouquinho mais para lá, né? Já fica... Então, eu acredito que consegui montar um grupo, né, que eu chamo dos Cocas, que reflete exatamente isso, uma família com um interesse afim. Claro, existem disparidades, mas tá todo mundo ali se entendendo. E aí entra o cara que é Android, que escuta, porque tem ali um fundamento, antes de tudo, a tecnologia. Eu só optei pela Apple, conheço profundamente, mas só optei amanhã, a partir do momento que eu me senti mais produtivo em uma outra plataforma. Vou usar outra plataforma, uso, né, o site do Coca-Tech que está rodando em Linux. Por que está rodando em Linux? Porque é a plataforma hoje mais estável falando de internet, né? Então, a tecnologia não é time de futebol. Futebol, política, religião, eu costumo dizer que não se discute, né? É igual o time de futebol, porque você escolhe um e torce. Acabou. Independente do que seja, vai chegar no seu objetivo. Mas tecnologia não. Tecnologia, claro que você vai lidar com paixão, mas... Peraí, você está sendo mais produtivo? Você está mais feliz? Então vai embora, cara. Isso é que interessa. É engraçado. E quando surge muito rumor, porque a Apple tá abrindo tudo, não tá guardando mais nada, só tem rumor. Aí quando não tem rumor nenhum, porque a Apple não tá produzindo nada, porque não tem rumor. Nessa época já tinha um monte de rumor ano passado. A Apple ela desperta paixões. Paixão e ódio, né? É uma coisa que você olha para aquela maçã, você já sabe o que é aquilo, né? São poucas as marcas que se dão ao luxo de serem só um símbolo. E você olha para aquele símbolo e você sabe o que aquilo significa. É uma paixão, e quando você desperta paixão, é para os dois lados, né? Por isso os fanboys, né? e os haters. E a dificuldade maior é manter esse projeto vivo, né? Dar nó em pingo d'água para fazer ele acontecer. Quando você tem um hobby, né? Eu tenho um hobby de podcast. Quando você faz isso por prazer,
você chega sábado de tarde, abre o microfone, grava, você gosta de editar, passa a semana inteira editando. Aí viajou aquela semana, não tem problema, na outra semana você edita e você leva. A partir do momento que o Cocatec assumiu um compromisso diário, ele se colocou numa posição delicada. E quando é pequenininho, a gente vai, mas vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Isso acaba se tornando um problema, né? Por isso que, né, tudo aquilo que é grátis, mais cedo ou mais tarde, acaba, né? Ele precisa se sustentar. A gratuidade não é um modelo sustentável. Tem muita startup aí que começa sem um modelo de negócios. E é aquele modelo de, né, compre-me ou quebro. E o Cocatec, ele começou sem um modelo de negócio. Ele começou com uma brincadeira e num determinado momento ele se profissionalizou. Só que eu não percebi que ele tinha se profissionalizado, né? Ele se profissionalizou mais ou menos ali, pouco antes de 6 meses ele já era uma coisa profissional, só que eu não percebi. E a partir dali ele teve, e vem tendo até hoje, um crescimento exponencial. E eu tô até hoje correndo atrás dessa falha, né? Então, até hoje eu venho a corrigir isso. Porque, no meu caso, cada ouvinte é grana. Cada ouvinte que chega é uma grana extra que eu tenho que investir. E chega ouvinte todo dia. E o que eu faço? Vou fechar a porta? Não, você não entra. Então, essa hoje é a minha principal preocupação, é a principal falha. Muito bem. Gustavo, hoje, né, os profissionais, assim, são muito cobrados dentro das organizações aí por 2 competências, né? Claro que são cobrados por diversas outras, mas são muito cobrados hoje por inovação e criatividade. Qual que é a importância, né, para os negócios, ou para a empresa, ou para um profissional ter um podcast, ou ouvir um podcast, acompanhar um podcast, né? O que isso mudaria, na sua opinião, né, de acordo com você tem esse conhecimento, o que isso mudaria ou agregaria para um negócio, para a empresa ou para um profissional? Primeira coisa, quando a gente está falando de podcasts, tem vários universos. Um dos universos é a questão de treinamento. Então, vamos supor que você tenha uma empresa, sei lá, de vendas. Existem podcasts com técnicas de vendas. Então, imagina se você treina o seu pessoal, fazendo com que eles escutem esses programas, e esses programas têm uma boa qualidade, esses programas estão focados em entreter as pessoas, chamar a atenção das pessoas, e você não vai pagar por isso, porque um dos diferenciais do podcast é que, via de regra, ele é gratuito. Então você está treinando a sua empresa, a sua equipe, e não está gastando com isso. Esse é um diferencial, esse é um foco. Outra coisa é quando a gente fala de distribuir um determinado treinamento. Às vezes você tem uma rotina dentro da empresa que você precisa comunicar aos seus funcionários, né? O marketing interno. Poxa, por que não usar podcast? Podcast não necessariamente tem que estar dentro do iTunes, tem que estar na internet, tem que ser uma coisa pública. Você pode montar uma infraestrutura interna de podcast. Então, ao invés de você realizar uma palestra, e dependendo do tamanho da empresa, você vai ter que repetir aquela palestra 5, 10 vezes para chegar a todos os funcionários, você pode muito bem fazer um podcast uma única vez e distribuir isso, né? Marketing interno. É uma outra possibilidade. Então, você tem treinamento, digamos assim, externo, você tem essa outra parte de comunicação interna, e você tem uma outra parte que é o próprio desenvolvimento pessoal profissional. Poxa, você hoje está focado em desenvolvimento Java e você quer passar para desenvolvimento mobile. Poxa, por que você não começa a se conectar com os podcasts mobiles, né? Claro, se conecta também nos podcasts que falam sobre desenvolvimento Java para você se qualificar ainda mais. Mas começa a escutar também os outros podcasts, né, já naquela sua área de interesse. Então, eu acho que
para as empresas é uma grande oportunidade internamente para falar com seus funcionários e falar também com seus clientes. Chegar porque é muito difícil de uma empresa fazer um podcast, né? Pô, até consegue fazer um podcast, mas o que uma empresa vai fazer? Como é que ela vai fazer um podcast? As pessoas ainda estão muito presas dentro da caixa, né? Ao mesmo tempo que se cobra muito criatividade, inovação, mas estão muito presas ainda ao passado, né? A gente ainda tem hoje o mural, né, com uma forma de comunicação interna muito grande. De repente, eu posso usar um podcast no café da manhã da empresa, né, colocar na escuta do microfone, enfim, né, mas as pessoas ainda estão muito presas, né, nessa forma de colocar a tecnologia dentro do negócio, né? E não só os recursos estão aí, né? E não só dentro da empresa, para fora também. Para fora também. Por que você não pode usar... Primeiro, quem usa podcast é um cara antenado. Ele é um cara é um early adopter, é um cara que ele forma tendências. Isso é fato. Para a pessoa saber sobre podcast, saber sobre esse universo, é um cara que está antenado. Então você está falando com um público extremamente específico, você está falando com formadores de opinião. Então, peraí, a empresa não tem como montar um podcast, se associa, ajuda, colabora, patrocina os podcasts que já existam para passar essa mensagem a esse público específico. Agora, a empresa tem que saber aquilo que está fazendo, né? Teve, eu lembro, logo que o Facebook fez o IPO, né? Chegou entrou no mercado de ações, a GM, acho que foi antes ou depois, que a General Motors, ela falou, olha, eu não vou mais anunciar no Facebook, não vou fazer mais propaganda online, que esse negócio não dá certo. E muita gente olhou para isso como sendo... Eu fiquei até preocupado com isso, porque o pessoal, caramba, então, peraí, se um anunciante desse porte tá saindo desse universo, esse universo tá acabando, tá falindo, né? Já se passaram quase 2 anos e ainda não faliu, mas tudo bem. Só que quando você fazia uma pesquisa na internet sobre a General Motors naquela época, a imagem que ela tinha era extremamente negativa. Então, ela estava dentro de um universo que é social, que é a mão é dupla. Não é como uma televisão onde você coloca um anúncio e você não sabe o que o cara tá falando. Você coloca um anúncio lá, GM, o melhor carro do mundo. Se você falar isso na internet e não for verdade, peraí, o meu quebrou. Começa a surgir os indicadores, né? Exato. Os indicadores negativos Exatamente. Então, a GM não saiu por uma falha do Facebook. Muito pelo contrário, a GM saiu por uma falha dela. Ela não tinha um indicador de qualidade, e não conseguiu mudar a imagem e entrou apanhando, óbvio. Por isso que ela estava apanhando, por isso que ela teve que sair. Então, é um universo que a gente tem que estar extremamente atento, dá um resultado espetacular, exatamente porque cria vínculo, porque você tem essa coisa de mão dupla, só que, né, tem que estar ligado. Perfeitamente. Marlon, mais alguma coisa? Eu vi aí que o podcast é 1001 utilidades. Bombril. E 90%, 95%, sei lá quantos por cento das pessoas enxergam o podcast como uma forma de receber um conteúdo. E é muito mais do que isso. Você tem podcasts fantásticos, você tem sobre cinema, sobre mitologia. O que você tiver de interesse vai ter um podcast para te atender, não tem a menor dúvida. E temos nós, né? Indicadores de sucesso aí. Claro. De modelos de gestão e comportamento, né? É uma coisa muito vasta, né? Um universo muito grande. Com certeza. Bom, galera, obrigado a todos e um agradecimento especial aí ao Gustavo Faria. Muito obrigado, Gustavo, foi extremamente esclarecedor, eu gostei muito mesmo. Né? Sem contar que você é um cara super, né, como posso dizer, simpático na forma de se expressar. Expressou muito bem, acho que tirou minha aí um monte de dúvida. E com certeza eu tô saindo daqui hoje com um monte de ideias novas, né? Se o objetivo do Cocatec é esse, acho que tá atingindo, né? Consegue realmente falar bem sobre o assunto, né? E dá pra perceber o quanto você gosta.
fico por aqui hoje. Um abraço, Marlon, um abraço, Gustavo, e até a próxima gravação. Bom, Valdeli, obrigado. É um prazer poder ter participado. E eu queria fazer uma consideração final, passar uma dica extra. A gente sempre vive numa briga aí, né, de inovação, de criatividade. A gente tem que se superar, e aí tem os hobbies, e aí tem a pressão do sucesso, aquele modelo de felicidade, e aí tem aquela coisa, né, de faz aquilo que você gosta, e se não conseguir fazer aquilo que você gosta, pelo menos goste daquilo que você faz, e enfim. E eu vou dizer o seguinte para vocês, aquilo que eu aprendi ao longo dos anos. Sei que conselho bom a gente não dá, a gente vende, né? Então, meu PayPal aí é o cocatecpodcast@gmail.com. Perfeito, é isso aí. E eu vou dizer para vocês o seguinte: escolham fazer aquilo que vocês fazem bem. Pegam alguma coisa que vocês façam bem e façam essa coisa bem. Se você faz essa coisa realmente bem, você vai acabar desenvolvendo um amor por essa coisa, vai ser fácil para você fazer essa coisa, vai ser o seu caminho de menor resistência, você vai aproveitar melhor o seu tempo e você vai conseguir passar esse amor naquilo que você faz. Isso vai acabar encantando as pessoas que estão no seu entorno e as pessoas vão querer pagar pelo seu produto. E aí eu não estou falando de uma coisa independente, de você fazer suco na rua e... Não, de qualquer coisa. Você está numa empresa, a área que você trabalha dentro dessa empresa, faça aquilo que você faz bem. Essa é a dica. E se você está num caminho independente, eu diria para você buscar uma forma de pagamento. Porque às vezes a gente desenvolve uma ideia, a gente está dentro de uma startup, se depara com um problema, a gente consegue resolver bem esse problema e resolver bem esse problema, só que a gente está enrolado com os meios de pagamento, a pessoa não consegue pagar pelo nosso serviço. Então, 2 dicas: facilitem a forma de receber a grana e façam aquilo que vocês fazem bem. Perfeito. Valeu mais uma vez, muito obrigado. Não, por isso. Eu queria agradecer mais uma vez ao Gustavo Faria, né? Eu queria desejar mais sucesso ainda aí pro Cocatec. Opa! Né? Falar aí que o Cocatec 3.0 ficou muito legal, ficou show de bola. Gostei pra caramba, né? Podem ir lá conferir, cocatec.com.br. Vale a pena também dar uma escutada nos episódios. A gente aprende bastante com o Cocatec. E aí com as dicas do Gustavo Faria aí. Então, mais uma vez, obrigado pela presença, né? E até o próximo. Eu que agradeço. Abraço, Valdeli. Abraço, Marlon. Obrigadão. Valeu, Gustavo. Tchau. Tchau, tchau.